Vocês que estão aí atrás querem mesmo que estavam longe, assim, porque eu acho que nós vamos poucos, mas se a gente ficasse mais perto, você falou, não podia ajudar o aprendizado, né? Não? Talvez, vamos aproveitar um pouquinho para ficar mais para frente. Tem uma coisa assim, parece que o pessoal leva ao pé da letra aquela parábola, né, que diz assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Tem uma parábola que Jesus conta que diz assim, nunca sente nos primeiros lugares, mas é você for num banquete, quando vai assistir algo, pode sentar. Geralmente ninguém deixa os primeiros lugares, a primeira fila fica toda vaga, 2 almas corajosas conseguiram sentar, mas todo mundo só senta da segunda fila em diante. Todo mundo lembra dessa parábola? Todo mundo lembra? É uma parábola que Jesus conta, ele ensinava muito com parábolas, né? Que é uma forma complexa e ao mesmo tempo simples. Os mestres espirituais do Oriente, não só no cristianismo, em várias religiões, eles sempre usam. Porque a parábola, ela cria imagens. As imagens, elas transmitem informação independente do nível cultural da pessoa. E como ela é complexa, ela usa muitos símbolos, muitos signos, aí quanto mais você cresce, mais você descobre que já estava na parábola e você não tinha visto. Então Jesus conta que houve um banquete, que houve um banquete e que no banquete as pessoas procuravam sentar nos primeiros lugares, que eram lugares de honra, né? Uma sociedade muito hierarquizada. E aí ele diz, quando você for ao banquete, você não sente no primeiro lugar, para não acontecer do dono da casa de tirar, botar para o último, para botar no primeiro lugar a pessoa que realmente considera mais honrada, né? Porque era essa mais ou menos a estrutura. Então eles botavam no primeiro lugar as pessoas que o dono da casa considerava assim, com maior dignidade, com maior importância. Então você vai lá, de atrevido, né? Só pela sua cabeça. Senta no primeiro lugar, o primeiro querido, levante aí, que esse lugar já está reservado. Vá deixar no fim. E aí você passa uma situação difícil. Ele vai estar falando sobre humildade, etc. Onde ele vai dizer que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e é melhor que a gente, que todo aquele que se exalta será humilhado. Isso aí é uma palavra que tem um significado ligado ao ego, né? Você querer ser mais do que você querer ter uma aparência, não tem nada a ver com sentar na hora do culto. Então todo mundo vai sentar no primeiro lugar, e com certeza ninguém vai mandar vocês irem para as filas de trás. Então é engraçado, pode reparar que assim, primeira fila toda vaca, da segunda em diante o pessoal vai sentando. Bom, esse tema evolução é um tema muito complexo. A gente não vai nem ter esperança de aprender tudo sobre evolução numa noite. O que eu pensei de fazer hoje é assim. Eu pensei de trazer os conceitos básicos, o processo básico da evolução, porque se a gente entender o mecanismo da evolução na sua estrutura básica, o que acontece? Você consegue aplicar em todas as situações. E, na verdade, quanto mais vocês aprenderem sobre a doutrina espírita, mais vocês vão descobrir que a evolução é um conceito central. Na verdade, a única coisa que a gente tem para fazer na vida é evoluir. O resto é meio. Você vai estudar com o meio de evoluir. Você vai trabalhar com o meio de evoluir. Você vai se relacionar com o meio de evoluir. Tudo visa a evolução, que é, na verdade, a expressão cada vez mais complexa, cada vez mais integrada da essência do ser, né? Tem um trecho no livro dos Espíritos que vai dizer que os Espíritos são criados simples e ignorantes, né? Que eles fazem todo um processo evolutivo até chegar à condição de Espírito puro. Esse é o que a gente está fazendo. Seja na reencarnação, seja na erraticidade, seja trabalhando, seja estudando, seja convivendo com as pessoas, errando e acertando, resgatando, recebendo débitos, não importa. Todo o tempo que a gente está fazendo é evoluir, é construir essa estrada do mais simples para o mais complexo. Então, quando diz o espírito nasce simples e ignorante, está se dizendo. A gente fala um pouquinho do sentido espiritual, o espírito
originariamente, ele está na sua expressão mais linear. Ele não mostra a complexidade potencial que o Espírito tem, porque é criado por Deus e porque tem a essência divina em si. Por isso é simples, porque ele se mostra assim, de uma forma linear bastante inicial. À medida que o Espírito evolui, ele se torna mais complexo. Ele apresenta mais facetas, ele integra melhor. E ignorante porque o Espírito, ele não se conhece, ele não conhece a realidade no início do processo evolutivo. Ignorante não é sem conhecimento no sentido teórico. Ignorante é aquele que não tem consciência, não percebe, não conhece, ignora a si, ignora a Deus, ignora a realidade ao seu redor de outras pessoas. Quanto mais o Espírito é evoluído, mais ele se conhece, mais ele conhece a Deus, mais ele conhece a realidade ao seu redor, mais ele conhece a relação com as pessoas. O Espírito puro, que é o que a gente considera como a meta de chegada, ele tem a total complexidade, então ele se expressa de muitas formas, todas elas integradas, todas elas complexas, né? E ele tem a total sabedoria, não tem ignorância nenhuma, ele conhece todo o processo. Agora está bem longe da gente, o conceito de Espírito puro é um conceito atribuído, a gente nunca viu. Assim, a gente pode até ter visto o Espírito puro, mas ele não notou, porque não temos a capacidade de ter clareza do que é exatamente isso. Né? A gente imagina que o Espírito puro é um ser que está, vamos dizer, já superou todos os limites materiais, não precisa reencarnar para falar tudo no livro do Espírito. Ok? Então a evolução é essa trajetória. E é dessa trajetória que a gente vai falar hoje. Eu não quero que fique, assim, tem partes desse tema que são um pouco densas, né? Então eu não quero que o povo comece a cair de sono, que eu vou ficar muito desgostosa. Então eu vou tentar umas partes onde a gente dá uma interrompida, a gente conversa um pouco e principalmente eu vou estar falando da concepção geral de evolução, etc., os princípios básicos, como eu disse, mas eu vou estar fazendo uma aplicação à nossa vida, porque ele acorda todo mundo, como é o processo evolutivo, com o nosso nível, aqui e agora, na vida que a gente está vivendo, tá certo? Então, essas são as duas tentativas que eu vou fazer de pegar um tema denso, complexo e tentar evitar que ele não seja chato. Botei umas figuras bonitinhas para a gente se alegrar. E eu peguei da visualização terapêutica. Visualização terapêutica é um trabalho que tem aqui no centro, ocorre toda sexta-feira às 6 da tarde. Na sexta-feira, às 5 horas, a gente tem uma reunião doutrinária. Depois dessa reunião doutrinária, a gente tem essa atividade que é uma visualização mesmo, é alguém conduzindo o processo de reflexão. Então, a gente usa uma música suave, a gente usa a projeção de imagens e alguns de nós, que somos da equipe, de nós faz a condução, propondo que as pessoas relaxem, que concentrem a mente em tal tema, em tal outro tema. Então, é interessante, é legal para você relaxar, é legal para você refletir e é aberto ao público, é igual uma doutrinária, a pessoa pode vir quem quiser, a hora que quiser, não tem problema nenhum. E quem não puder vir, de 6 às 10 às 7, pode assistir pela internet também. Então é uma atividade. Aí eu peguei algumas imagens que é para dar um gostinho, aproveitar e fazer propaganda do trabalho da gente. Esse trabalho é novo, então muita gente não conhece. Podem indicar pessoas que estão tristes, ou que estão assim, em um lugar que não podem ir ao centro, elas podem aproveitar esses 50 minutos. Ok? Bom, o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pode ser simples para a gente, mas pense que a humanidade já viveu uma época, estou falando do Ocidente, especificamente, Europa, né, e América atualmente, onde a gente achava que a Terra era o centro do mundo. Até hoje, o centro de tudo. Né? O Sol, as estrelas, tudo girava em torno da Terra. E para muitas pessoas hoje, ainda a Terra é o centro da criação.
Deus criou a terra, Deus criou o ser humano. Jesus veio à terra para o ser humano da terra e nada mais existe. A doutrina espírita, ela desloca essa visão, né, que é geocêntrica e trabalha numa lógica de um universo, ou na verdade de universos, né, que é como a física tem um pouco mais hoje. Você tem muitas realidades, muitos universos. E para nós, a nossa vida na Terra é uma parte desse conjunto. Ela não está deslocada, ela não é insignificante, mas ela faz parte de uma totalidade maior e mais complexa. Ela está integrada nessa totalidade. Bom, aí essa concepção de processo evolutivo, a gente tem vários livros. No livro dos Espíritos, a primeira parte fala dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, criação, etc. A Gênese é um livro também que tem, né, trata bastante desse assunto. E André Luiz, que é um espírito que Chico Xavier psicografou várias obras dele, principalmente sobre o mundo espiritual, mas eles têm algumas obras, digamos, teóricas. E uma delas é a Evolução em Dois Mundos. Quem gostar de biologia, quem gostar de química, e toda essa área, vai gostar muito desse livro. Os outros também vão gostar, mas eu, pessoalmente, que não entendo muito nem biologia nem química, eu tenho dificuldade de acompanhar. Porque ele vai falar do processo evolutivo da vida, ele vai mostrar como a vida evoluiu no planeta, desde os seres unicelulares. Só que ele não mostra isso de um ponto de vista meramente biológico. Ele vai mostrar como o princípio espiritual opera, funciona e evolui junto com esse processo de uma maneira integrada. Então ele vai falar da evolução do corpo, da evolução dos organismos, desde os momentos mais primitivos do planeta Terra, etc. É bastante interessante. E nesse livro ele vai dizer que é muito difícil você falar sobre isso, né? É um tema complexo e ele iria tentar fazer, né, uma abordagem mais sintética. Primeiro, existe o limite da compreensão. Ele é um espírito e se algum de vocês já teve, às vezes, um sonho, às vezes a gente tem um sonho e a gente mesmo não consegue dizer como que foi que sonhou. Você não, às vezes a gente sonha com coisas totalmente concretas. Eu estava sentada, aí vi um copo de suco, e aí a televisão estava ligada, você sonha com coisas bem concretas, é tudo fácil você falar que você sonha assim. Mas às vezes a gente sonha com coisas mais abstratas. E aí você tenta contar o sonho e você nota na hora que vai contar que não consegue dizer direito, porque quando você fala, não é bem do jeito que você falou. Quem já teve um sonho assim? Alguma vez? Né? Algumas pessoas têm as pessoas não nem se lembram do sonho. Esse tipo de sonho é um exemplo de como é difícil para os espíritos falarem sobre o mundo espiritual. Por quê? Porque eles estão vivendo uma outra realidade, sem limitações materiais, ou com limitações de outra ordem, mas não da ordem física, e principalmente a nossa linguagem, ela foi construída para relatar fatos materiais. Então é muito difícil usar as mesmas palavras para relatar fatos espirituais. André Luiz vai dar o exemplo, acho que é Amanda, num dos livros de André Luiz no prefácio, ele vai falar, se um macaco chegasse num palácio e tivesse a possibilidade de dizer para os outros macacos que foi que ele viu torneira, né, a banheiro, água, televisão, não sei o que não fala televisão, eu estou acrescentando. Como é que ele poderia? Um macaco não teria uma palavra para uma coisa chamada torneira, chuveiro. Por quê? Porque não existe no mundo dele, nem a ideia. Então ele poderia chegar lá e dizer assim, tem umas cachoeiras pequenas, tem umas cachoeiras grandes, tem umas cachoeiras que começam e depois acabam, que acabam e depois começam. E aí, os macacos iam pensando em cachoeiras. E nós sabemos que torneira não tem nada a ver com cachoeira. Se eu falar cachoeira, você nunca vai pensar numa torneira. Certo? Então, mais ou menos isso acontece quando os espíritos têm que descrever. Tem realidades, tem situações que existem no mundo espiritual, mas que não
não existe no plano físico. E aí, para ele dizer, a gente que está encarnado, olha, é desse jeito, ele tem que usar a analogia. Porque quando ele usa a analogia, às vezes ele passa a ideia inicial. Do mesmo jeito que se o macaco disser tem cachoeiras, você vai pensar em cachoeiras, na floresta, você não vai pensar no chuveiro. Né? Então, esse conteúdo é um conteúdo complexo e que a linguagem ela dificulta muitas vezes, embora seja a única forma que a gente tem de descrever. De qualquer modo, os Espíritos vão falar para a gente no livro dos Espíritos que as bases da realidade, a gente pode considerar como 3 bases da realidade. Deus, que não é uma pessoa, né? Deus é a inteligência suprema, é a que rege, que cria todas as coisas. Então, Deus não tem nada de material, não tem nada de pessoal. Aí começa a complicar, porque a gente começa a dizer o que Deus não é. E não consegue dizer o que Deus é. É uma realidade que os filósofos chamam de realidade última. É muito difícil, você não acessa diretamente. Você pode refletir sobre ela, mas para nós espíritas, de acordo inclusive com o ensino dos espíritos, Deus é a fonte de toda a realidade. Deus é o Criador. Não existe nada fora de Deus e não existe nada sem Deus. É inconcebível que você concebe a existência de Deus como Criador de tudo. Obviamente não existe nada que ele não tenha criado, senão não é Deus. Aí Kardec vai fazer toda uma série de considerações filosóficas sobre a existência de Deus, etc. E aí ele tem os chamados elementos gerais do universo. E ele vai dar 2 elementos. O espírito, que é individualizado a partir do princípio espiritual, e a matéria, que é individualizada a partir do princípio material. Bom, outro problema de linguagem. Matéria é fácil a gente entender. Quer dizer, matéria é fácil para a gente entender matéria. Matéria a gente vê, matéria a gente pega, matéria a gente percebe com os sentidos, e principalmente nossa cabeça funciona a partir de uma dimensão material. Nós aprendemos a falar sobre coisas materiais. Então é fácil para a gente entender o que é matéria. O que é princípio material é menos fácil, mas não é tão difícil. Porque o que é o princípio material? É a base de todas as construções materiais. Aí você vai ver, por exemplo, finalmente descobriu que os corpos são formados de átomos, os átomos de prótons, elétrons, nêutrons, lá vão aí os quartos e companhia, enfim. O princípio material é aí. Aí a gente compreende que tem um contínuo. Porque se o princípio material, por exemplo, a origem é o átomo, né? Ele é composto de prótons, elétrons e nêutrons, é composto de energia. Então a matéria, ela é composta de energia. Aí se avança, eu não vou me delongar nisso, né? E não só porque eu não tenho assim profundos conhecimentos, como porque realmente eu acho que não é o principal objetivo da gente aqui. Tá? Então vocês têm muito que estudar, né? Eu escrevi um livro interessantíssimo sobre física quântica, tem bastante conteúdo aí, fora que deve ter pessoas aqui que conhecem muito mais do assunto do que eu. Não é da minha área, mas pode ser da área de muitos de vocês. Então eu não vou entrar em detalhes aí, só vou dizer assim. A gente passa a conceber matéria como manifestação da energia em diversos níveis de condensação. Não é uma palavra muito boa, mas condensação. Quando fala, a matéria é energia coagulada, né? O que significa? Significa que essa cadeira parece sólida para mim, porque o padrão de vibração dos átomos que formam a cadeira é do mesmo padrão dos átomos que formam a minha mão. Então, quando eu pego na cadeira, ela é sólida e minha mão é sólida. Tá? Existem formas de funcionamento com outros padrões. Então, por exemplo, se eu estou desencarnada, eu não consigo pegar na cadeira. Por quê? Porque o meu espírito, que é a estrutura espiritual, a estrutura semimaterial que envolve, entre aspas, o espírito, o meu espírito, as moléculas que compõem
foi o meu perispírito, elas não vibram da mesma forma que a matéria densa, elas vibram de uma maneira mais sutil. Então, esse desencontro impede que pareça. Mas, eu estando desencarnada, haverá cadeiras, eu poderei perceber cadeiras igualmente sólidas porque estarão vibrando no mesmo padrão. Aí Kardec vai dizer, tem uma coisa chamada, esse princípio material, a origem dele é o chamado fluido cósmico universal. Na física do século XIX, a palavra fluido, a gente pode traduzir por energia sem problema nenhum. Se vocês lerem livros de medicina, por exemplo, do século XIX, vocês vão encontrar a expressão fluido nervoso. Né? O fluido nervoso transmite as informações dos estímulos, não sei o quê. Fluido é igual a energia. Né? Energia, no caso, dos neurônios. Então, quando ele fala de fluido cósmico universal, ele está falando que existe uma energia que permeia o universo todo. E essa energia é a base de todas as construções materiais, em toda parte. Não existe nenhum lugar do universo onde essa energia não exista. Não existe, aí ele vai dizer assim, coisa alguma, os espíritos dizem, coisa alguma é o nada, e o nada não existe. Não existe nenhum espaço que não seja permeado por esse fluido cósmico universal. E do fluido cósmico universal vão se construindo, vão se materializando, vão se identificando os diversos níveis de expressão da matéria. Em qualquer planeta, em qualquer sistema, em qualquer lugar, até o nível físico. Deu para entender o princípio material, né? Aí é fácil. Só que o princípio espiritual, ele é mais complicado um pouco porque ele não é material. Ele não é energia. As pessoas dizem assim, o espírito é uma energia. Não é não. O princípio espiritual tem a ver com o conceito mais atual de consciência. O estudo da consciência, quando a gente sabe que consciência não é só estar acordado consciente, né? Consciência é a minha capacidade de perceber-me e perceber o meu entorno. Podemos dizer assim. Então, consciência não é material. Consciência é exatamente a chave do princípio espiritual. Tanto que os espíritos vão chamar de princípio inteligente. E aí a palavra inteligente não quer dizer que sabe muita coisa, que aprende depressa. Inteligente aí pode ser lido como sinônimo de consciente. Então, o princípio espiritual é basicamente consciência. Então, nós temos no universo Deus, o Criador de tudo, né? A gente tem o princípio material, que é de onde se individualizam todas as formas materiais, em todos os níveis, e a gente tem o princípio espiritual, que é o foco de consciência. Aí você vai ver que o princípio espiritual é consciência como um todo. Do mesmo jeito que o fluido cósmico universal é matriz de matéria. Mas a matéria individualizada é essa cadeira, é esse instrumento aqui, certo? A consciência individualizada é o espírito chamado Nádia, é o espírito chamado Maria João José. Tá claro? Vamos ver mais adiante. Então, tá aí, os elementos gerais, Deus, transcendência, né? Inteligência suprema, causa primária, criador e lei do universo. O espírito não é corporal, inteligência, consciência, individualização do princípio inteligente. Princípio inteligente é o princípio espiritual, né? E matéria, energia condensada, individualização do princípio material. Fluido cósmico universal expressa-se da energia mais sutil à matéria mais fina. Mesmo a energia mais sutil que a gente pensar, ela é material. Ela é perceptível, ela é material. Ok? Então, aguentando firmes aí, né? Já uma hora a gente chega na nossa parte de evolução. Bom, aí tem uma pergunta, né? Que eu coloquei ali. Como tem sido
a viagem da consciência através do reino mineral. Parece adulto. De repente, eu estava falando que do código universal, de elementos gerais do universo, e aí, de repente, aí nós vamos ver o seguinte: o que os Espíritos vão dizer para a gente? No livro dos Espíritos. Eles vão dizer assim: olha, existe uma frase que é intrigante. Diz assim: o Espírito intelectualiza a matéria. Esse discurso do Espírito, eu me disse, que do Espírito? Quer dizer o que isso? Lembrar que André Luiz já previu, a linguagem combina muito. O que isso significa? A doutrina espírita, ela não concebe matéria separada de espírito. Não espírito enquanto indivíduo. Nádia, Maria, João. Espírito enquanto princípio espiritual. Na concepção da gente, o princípio material e o princípio material e espiritual, eles estão constantemente integrados. Você não vê um lugar, você não vê um corpo material, um objeto material que não tenha princípio espiritual. E você não vê nenhum espírito neste plano, obviamente, que a gente vive, os espíritos buscam outra coisa, que não tenha alguma expressão material, uma ligação material, que a gente conhece como perispírito. O que o livro dos Espíritos vai dizer? Quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito se torna sutil. Bem sutil, bem sutil, bem sutil, até que parece se confundir com o próprio espírito. Então, a gente só pensa no nosso universo conhecido com matéria e espírito integrados. Princípio material e princípio espiritual integrados. E aí, considerando que o princípio espiritual é consciência, quando ele diz o espírito intelectualiza a matéria, ele está dizendo que a matéria bruta, ela tem em si um germe de consciência. Um germezinho do princípio espiritual. E esse germezinho do princípio espiritual, ele vai trazer a ordem, né? Ele vai trazer a organização para aquele corpo material. Então a gente vai entender, por exemplo, que as leis que regem o mundo material, elas funcionam porque o princípio espiritual e o princípio material se integram para fazer isso funcionar. Está claro isso? Né? Então, aí que vem a pergunta: se esse princípio espiritual ele está em toda parte, né? Ele está sempre integrado ao princípio material, tudo é isso. A gente vai entender a evolução como uma jornada do princípio espiritual por todos os níveis de manifestação até a condição de espírito puro. Então, a gente pode pensar assim: como seria essa jornada no nível do reino mineral, ok? Todo mundo lembra o reino mineral, são as rochas, são os elementos, água, terra, tudo aí que seja mineral. Bom, no livro dos Espíritos, de novo, que é uma base importante para a gente entender esses conceitos, você vai ver o quê? Eles dizem assim: no universo, tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. Está escrito lá. Não dá para você ficar tirando partes, né, de livro nenhum. Qualquer livro que a gente lê, você não pode pegar uma frase destacada por ele e dizer: isso quer dizer no livro dos Espíritos também. Até porque o livro dos Espíritos, ele é uma construção coletiva. O livro dos Espíritos não foi um espírito que chegou e disse a Kardec: escreva aí, Kardec, é isso e aquilo e aquilo outro. Kardec fez questão de construir o livro dos Espíritos com base no conceito de consenso. Então, o que ele fez? Ele pegou um conjunto de perguntas que outros já estavam feitos, era toda uma equipe, né, de pessoas que estavam interessadas naquela história do fenômeno das mesas girantes e tal. E eles tinham várias perguntas sobre Deus, sobre o universo, sobre matéria, sobre tudo na vida.
E o que ele faz? Ele pega essas perguntas e ele vai fazer através de médiums diferentes ao mesmo espírito, né? Ou a espíritos diferentes através do mesmo médium. E ele tinha como critério que ele só colocou na codificação o que era consenso. Isto é, o que todos os espíritos superiores diziam como sendo verdade. O primeiro critério dele é que ele não ouvia espírito, por exemplo, do PT. Espírito que estava na votação, que dizia bobagem, que gritava, esses aí ele não ouvia. Mas como o espírito está lá no livro dos médiuns, como é que você caracteriza? Quando o espírito demonstrava seriedade, conhecimento, respeito, então ele submetia as perguntas e ele só incluía aquilo que todos concordavam. E ele diz, não é que o que os outros não concordam seja errado necessariamente, mas não funciona dentro do critério estabelecido no conceito. Por isso é uma construção coletiva. E sabe-se também que é a espiritualidade que organizou coletivamente para realizar a codificação. Então, você vai ver, às vezes, respostas que parecem contraditórias e que Kardec foi organizando e que, ao estudar, a gente percebe o contexto geral e percebe a forma de falar de cada espírito. Então, do átomo ao arcanjo, que por sua vez começou com o serátomo. E aí, isso vai trazer para a gente a ideia de uma cadeia indivisível, né? Você tem um processo contínuo no universo, uma totalidade, e você tem também uma evolução contínua. Então, nada está parado. É uma outra característica. Eu falei da primeira característica da doutrina espírita, que é uma compreensão complexa da realidade. A teoria da complexidade hoje está na moda, é importante, é necessária para dar conta de tantos conhecimentos que foram divididos. No século XIX, ela não era praticamente, eu não saberia dizer com certeza se ela já teria sido formulada, mas sei dizer com certeza que ela não era prevalente no meio científico de jeito nenhum. Ao contrário, o positivismo ainda era a principal referencial filosófico para se construir um pensamento científico e para se construir uma estrutura teórica no século XIX. E aí, nessa época, a doutrina espírita traz uma visão de complexidade. Nada está parado, tudo é dinâmico e tudo se relaciona com vários níveis ao mesmo tempo. Vocês não vão encontrar isso escrito desse jeito no livro dos Espíritos, porque há 100 e tantos anos atrás não havia esse referencial teórico que a gente usa hoje. E se você ler, você vai encontrar a ideia. Então, é daí que surge a ideia de intelectualizar a matéria, porque a consciência, né, através da mente, ela vai se expressar. Então, essa é uma concepção espectral. Quem lembra do arco-íris, né, vai ver que você não sabe onde termina uma cor e começa a outra. Você olha e você vê as cores. Mas você não vê uma linha divisória. A partir daqui é essa cor, a partir daqui é aquela. Isso se chama de uma visão espectral. E quando você olha a doutrina espírita, a concepção de evolução é uma visão espectral. Não é uma coisa ortogonal. Tipo, agora eu sou uma pessoa boa, antes eu era uma pessoa ruim. Pronto. Hoje eu acordei de manhã, ou lá o que foi que aconteceu, e eu deixei de ser ruim e fiquei boa. A doutrina espírita, ela considera que o processo evolutivo, ele é espectral como o arco-íris. Você vai fazendo mudanças tão gradativas e tão integradas que você vê que mudou, mas você não sabe dizer o dia e a hora exatamente. Claro que alguns comportamentos específicos você sabe. Tal dia eu resolvi que eu não vou mais xingar. Bom, mas aí é comportamento externo. A evolução é o processo. Por isso é uma concepção espectral. E aqui está relacionado, eu já falei, é a relação de espírito e matéria. Aqui vem um bocado de imagens, né, para poder alegar a gente, do reino mineral. E aí nós vamos pensar uma coisa que é assim. Pense que uma montanha dessas, né, pense que essa água, pense que as gotas d'água nas nuvens, elas são formadas de moléculas, de átomos, e aí presente você tem esse princípio
espiritual. Leon Denis foi um dos continuadores de Kardec mais brilhantes. Ele avançou bastante aqui nas concepções, na organização das concepções espíritas. Kardec tinha a ideia de fazer congressos espíritas a cada 2 anos para exatamente integrar os conhecimentos que eram produzidos nas sociedades espíritas, e Leon Denis participou de vários congressos e é brilhante. E além de tudo, ele é poético, né? Ele tem uns textos muito bonitos. E ele diz assim, eu não sei se ele diz a consciência ou o espírito, mas eu acho que ele diz a consciência. A consciência dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. Eu acho que é uma forma bem legal de dizer isso que a gente está colocando. Então, pense aqui que nessas rochas existe uma consciência adormecida. Não há consciência, não existe autopercepção. A gente sabe hoje que mesmo os seres minerais, se você pensar, por exemplo, nos cristais, eles têm um processo de funcionamento, eles têm um processo de interação. Agora, bote séculos e séculos e séculos nisso, né? O tempo dele é um tempo bastante avançado. Por quê? Porque a matéria aí é mais forte do que tudo. É o mais sólido nível de concepção da matéria que a gente tem, o nível mineral. Totalmente sólido, totalmente imóvel, aparentemente não tem nada, Leon Denis vai dizer, a consciência dorme no mineral. E a gente vai ver que várias formas ali são os elementos que vão modelar, é todo um processo multimilenar, e a gente pode também olhar para essas imagens e pensar no planeta primitivo, né? Pensar na formação da Terra. E aí a doutrina espírita vai dizer para a gente que os planetas, os mundos, eles são obviamente formados dentro das leis materiais, mas sempre a partir de uma direção espiritual. A gente não acredita no acaso, a gente não acredita numa estruturação, vamos dizer assim, meramente material. A gente considera, lembrem sempre, que princípio espiritual combinado com o princípio material. E o princípio espiritual dando a direção do processo. Além disso, a gente acredita que os espíritos puros, eles são responsáveis pelo manejo desses elementos na construção de planetas, inclusive. Então, isso parece aleatório para o nosso conhecimento atual, mas isso não é aleatório. É um processo que se constrói. Então, imagine a Terra como um planeta primitivo, ainda naquelas fases iniciais, desde o Big Bang, e como foi que o planeta foi esfriando, a crosta, e aí foram se construindo os diversos elementos, quando começou a vida, né? Quando todos sabem hoje que a vida começou na água, como é que ela foi se organizando, mas aí a gente já sai do mundo material, a gente vai para o mundo, o reino animal daqui a pouco. A gente sai do reino mineral. Vamos ficar no reino mineral ainda, né? E aí você tem elementos que mais recentemente o próprio planeta ele foi ficando mais habitável para nós, né? As tempestades que variam, os ventos, as temperaturas extremas, tudo isso foi se modificando ao longo de milhões de anos, até que você tem uma natureza mineral, e a gente tem as rochas lá em cima, a gente tem a areia, a gente tem a água, né? Tudo como tem essas rochas aqui, como elementos minerais, mas com certeza bem diferentes, bem mais, não sei, a palavra que me vem é pacificados, né? Mas bem mais organizados de um outro modo, menos convulsionados, menos mudanças, menos intempestivos do que era no passado. Aí uma paisagem, também com neve, tem elementos vegetais, que a gente não vai ver agora, de novo com os elementos minerais. A água em estado sólido, a água em estado líquido, a água em estado gasoso, ali nas nuvens, né?
aqui uma rocha que mora em a casa ali no meio, só para a gente pensar em várias formas de expressão. Aqui a gente já tem as construções humanas, a casa no outro, aqui você tem estradas. Então você já tem na atualidade a marca do homem no planeta. Né? Aí é mais do que o princípio espiritual dentro do mineral. Aí são seres de outros reinos mais complexos, mais avançados, do reino humano, interferindo sobre esses elementos. Aqui tem muito vegetal, tem a rocha e a água lá adiante e aqui embaixo. Aqui a gente tem rocha que é, vamos dizer, trabalhada pelo vento, trabalhada pela água, né? Ao tempo. Aqui o sol, as rochas também, né? Tem muitas formas que as rochas vão assumindo. A água. Ó, evolução da consciência, aí a gente pode ter um esquema. Infelizmente, eu não consigo botar os dedos na ordem certa, porque parece que você tem que ir colocando, mas vai dar certo no final. A gente tem no início o átomo, tá? Que caminha no sentido de átomos mais complexos para formarem os elementos, né? Da famosa tabela periódica. E aí, daí você tem corpos iniciais, né? São constituídos já de moléculas que vão formando os tecidos. Aí você começa a chegar, se aqui está no mineral, aqui você já tem algum elemento de vida, né? Algum elemento já animal como células primárias. Pronto. Aí você vai para vegetais simples, certo? Que são mais complexos do que eles. Aí você tem vegetais mais complexos, certo? Como esse aqui. E não, aí já está pronto. Faltou para o amigo aqui. Isso. Aí você passa dos vegetais mais complexos, você passa para os animais mais simples, né? Aqui no caso é uma formiga, obviamente, é um animal que é mais simples do que a formiga. E você passa para animais mais complexos, se não me engano, aqui são pouquinhos, que já são mamíferos, né? E aí tem um símbolo aqui que é mais adiante, né? O ser humano com a consciência, com a sua estrutura. Essa evolução da consciência, ela vai dar uma ideia daquela jornada, daquela viagem, do princípio espiritual que está integrado com a matéria. Vocês vão ver que ele opera de uma forma bem elementar aqui, e ele vai operando de formas cada vez mais complexas. A gente vai ver como é isso. O princípio espiritual, a consciência, operando no nível mineral, ela está quase totalmente limitada. Operando no nível vegetal, a gente vai ver que já tem algumas coisas, por isso o Leonid agita-se no vegetal. No nível animal, você já percebe um númerozinho de consciência. Se no ser humano, você tem a consciência como a gente já percebe agora. Mais adiante, a gente não consegue perceber direito, mas já podemos especular. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Diga. Na verdade, o quê? Não tem individualização. Não. Se você procurar a doutrina do Espírito, o livro dos Espíritos, ele não toca nessa questão de individualização, não. Tem pessoas, por exemplo, tem parte do livro dos Espíritos que você vê. O Espírito é o ser humano. Então, algumas pessoas vão dizer, não, só existe Espírito quando é o ser humano. Antes não existe Espírito. E tem a história do átomo Lacan. Aí o outro diz, não, olha o princípio espiritual. A gente tem que fazer, a meu ver, né? A gente há pessoas com outras conversões. Mas o que eu compreendo, o que eu estudei é assim. Quando você fala que o princípio espiritual não tem individualidade, não tem autoconsciência, né? Então, ele é o princípio, do mesmo jeito que o princípio material, corpos materiais, o princípio
está circulando ali. Mas está aprendendo, está evoluindo, está adquirindo habilidade, nós vamos ver daqui a pouco, está se tornando mais complexo. E aí o que vai acontecer? Quando chega na fase humana, tem um salto quântico. Aí a gente tem uma coisa que ninguém até hoje sabe tem antes da gente, que é a autoconsciência. Você tem consciência de si, de eu. Claro que aí a gente vai construir um ego, que vai ser uma beleza para funcionar no mundo, mas depois começa a trabalhar o processo evolutivo. Tudo bem, mas é tudo assim. A gente vai ver que a evolução é o seguinte: você constrói uma coisa que é ótima agora, e que daqui a pouco você vai ter que mudar se isso não é seu trabalho. Aí você tem que construir uma coisa melhor, depois você tem que construir outra, é sempre assim, vai construindo e desconstruindo. O nosso problema é que a gente constrói e gosta. Aí a gente quer ficar com aquilo para sempre. E não pode, senão não evolui. Então você tem razão em relação a essa questão de individualidade. Né? Não só no nível mineral, como vegetal, como creio eu também no nível animal, você não tem a individualidade. Você tem um funcionamento mais ou menos coletivo do princípio espiritual. No nível humano você tem autoconsciência. Consciência individual. Gaia. Não, Gaia é um conceito que, se não me engano, foi algum cientista que propôs, foi alguém que a ideia de você pensar. Gaia é um nome, uma deusa grega, né? Que chamava Geia, né? Em alguns lugares chama Geia, chama Gaia. É a Terra, a Mãe Terra. É a ideia por trás disso, que é expressa também em algumas concepções, né, atuais dentro de meio científico, é a ideia de que, na verdade, a Terra é em si um organismo. Porque a gente não pensa na Terra. A gente pensa, nós somos organismos, eu sou um, ela é outro, você é outro, todo mundo aqui é. Mas a gente não pensa que a gente... E aí a gente pensa assim, as células que compõem o meu corpo, elas são partes do meu organismo. A ideia da teoria hipótese Gaia, como se chama, é de que, na verdade, a Terra é um ser. E que nós somos as células que compõem esse ser. E que de vez em quando a gente atormenta a criatura, né? Adoece a criatura, mas ela vai dar uma coisa, vai tomar um remédio e a gente se dorme. Então essa é uma ideia, mas não tem a ver com a doutrina espírita. Obviamente, essa concepção que a gente está vendo do espiritismo, ela vai validar essa ideia, né? Pode validar essa ideia. Mas é uma teoria paralela, de outra origem. Bom, agora vamos pensar como tem sido a viagem no reino vegetal, viagem da consciência. Eu disse que no reino mineral, a consciência está praticamente paralisada pela matéria, né? A matéria, ela prevalece, mas não totalmente. A consciência vai, pouco a pouco, estabelecendo aprendizados, processos que é difícil para a gente perceber, né? Por exemplo, quando a gente pensa, a gente estuda física lá no colégio, a gente pensa, a gente aprende, por exemplo, a água, acho que é física, a água, ela apresenta-se em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Por quê? Porque depende da força de coesão das matérias, das moléculas. Então, quando a coesão é maior do que a repulsão, aí você tem estado sólido. Quando a repulsão é maior do que a coesão, você tem estado gasoso. Então, é mais ou menos você tem estado líquido. Você vai, se a gente pensar em consciência no nível mineral, Emmanuel vai dizer, André Luiz no Evolução do Mundo, ele vai dizer que o que acontece aí, essa relação entre as moléculas de atração e repulsão, que dá uma série de reações químicas, é um ensaio da consciência na energia que lá adiante vai se chamar de amor. Amor nosso. Então, no nível molecular, amor é isso, é afinidade. Aquele elemento, aquela molécula é atraída por aquela outra. Aquela molécula requer aquela outra. Não é que as moléculas amam, óbvio. Amar é uma construção muito complexa. Eu estou dizendo que se a gente pensa em consciência aprendendo, aqui você tem, no nível material, a consciência aprende os rudimentos da afinidade, os rudimentos da atração e da repulsão. Para a gente pensar
Que viagem é essa, né? Agora, quando você chega no nível vegetal, aí temos flores, se vocês olharem, existem vegetais, existem vegetais. Tem líquens, tem flores, tem sementes, tem vegetais de muitos tipos. Aqui também vai encantar os olhos da gente. Você tem desde vegetais bastante simples até vegetais bastante complexos nas suas funções, né? Você tem uma característica do vegetal, é que ele começa a desenvolver sensibilidade. Não é afetiva, mas o vegetal, ele reage, por exemplo, à luz, e ele reage à energia que é colocada nele pelas pessoas que cuidam. Há uns anos atrás, uma pessoa no meio que fez um estudo mostrando que os vegetais, eles reagem ao tipo de energia. Se você tem uma planta, eles fizeram uma pesquisa assim, você tem uma planta, e você todo dia você diz que ela é linda, com sinceridade, não pode ser de toda a planta, certo? Você vai dizer que ela é linda, vai dizer que ela está ótima, vai dizer que ela cresce. E a outra você não diz nada, e a outra diz, eu falei, uma planta que não presta para nada, ela vai para lugar nenhum. Quando você vai olhar, ela está do mesmo tamanho. A que você diz que é linda, que você envolve em amor, ela cresce mais, ela se desenvolve melhor. A que você não diz nada, vai no ritmo dela, e a outra que você ataca, ela se desenvolve menos, ela fica mais mirrada. Existe um lugar na Escócia chamado Finborough, não sei se alguém já ouviu falar, é uma comunidade espiritualista fundada acho que nos anos 50 para 60. Eles trabalham muito com meditação, mas o lugar é um lugar rochoso, o sol, a parte de terra é pouca, é um lugar que não brota nada, não brotaria nada. No entorno não brota, na comunidade. Como eles meditam continuamente, como eles estão sempre colocando energia, gente, são flores belíssimas, são frutos vegetais grandes, bem desenvolvidos, sem agrotóxicos, sem coisa nenhuma. Só com a meditação. Acabou. Só com meditação. Então é muito claro, o vegetal não adianta, né? Você pode mentalizar o que você quiser com as rochas, com as montanhas que estão aqui no roteiro. Mas aí no reino vegetal, a consciência já adquire a possibilidade de percepção, uma percepção evidentemente rudimentar da energia ambiente, percepção também da luz, fotossensibilidade, os vegetais eles trabalham com a fotossíntese e uma série de coisas. Então a gente vai considerar que essa é uma expressão do avanço da consciência que no nível mineral não se relacionava praticamente, no nível vegetal já começa a reagir ao ambiente. Ainda o vegetal ele não sai do lugar. Pouquíssimos vegetais conseguem algum tipo de movimento. A maioria nasceu ali e fica ali dentro. A não ser que alguém transplante. Mas eles já começam a se relacionar com o entorno. Aí tem as flores lindas, aí você tem vegetais que dão flor, vegetais que não dão flor, as cores, a interação com o reino animal através dos insetos, processo de polinização. Então, o vegetal, ele interage com o animal, ele tem cores diferentes, a flor, por exemplo, que é exatamente para os insetos virem, pegarem o pólen e levarem adiante. Essa é a movimentação deles e através dessa interação, né? Aí, pronto, essa é toda fechadinha. Essa daqui. Aí você tem muitas flores, você tem aí as árvores, né? Você tem o tronco, você tem uma coisa no reino vegetal que é. Esqueci a palavra. Quando você bota a planta, ela sempre vira do lado do sol, né? Chama heliotropismo. Se você pegar uma planta, qualquer que faz outros excelentes na sua casa, deixa lá no sol, deixa ela numa parte mais escura, ela vai se virar para o lado do sol. Se você botar ela numa caixa com só um buraquinho, ela vai certinha na direção do sol. Isso é heliotropismo. Então ela é atraída pelo sol. Todas as plantas fazem isso, né? Se você
lado, ela está toda pro lado de cá. Quando você pensar aqui, um dia depois ela já está virada do lado de lá. E é tanto que eu tenho lá em casa uma jiboia, né, que é bem fácil de cuidar, eu sou meio desastrada com planta, mas ela é ótima, sobrevive a tudo. Aí, às vezes, eu mudo de lugar, e aí, quando ela está toda torta de um lado, eu já sei, é super fácil. Eu só preciso virar, porque aí, onde está o sol, ela se vira. É o L autofísico. E várias outras características que a gente pode encontrar. Aqui é a floresta tropical, né? Aqui você tem, ó, uma árvore antiga, ela tem uma coisa que ela se vira de acordo com o sol, ela se adapta às intempéries, e ela vai colecionando memórias, né? Daquela experiência. Obviamente não são memórias conscientes, não são verbalizadas, mas tem registros que as árvores vão fazendo. Essas aqui altíssimas, demoram muitas, às vezes décadas e décadas para ficar algo assim. Aí um belo bosque, aí você tem o que cai no chão, aí você tem toda uma interação, que vira humus, que produz um nutriente que as árvores vão utilizar também, né? Pronto. Aí, esse desenho, ele vai tentar mostrar que a gente vai ver daqui a pouco. A consciência, desde o animal mais primitivo, ó, os homens das cavernas, não sei o que, até o ser humano de hoje é simbolizando o potencial futuro do ser humano que a gente não sabe qual é. Né? Observe que isso a gente observa, aí tem a teoria da evolução que dá, né, elaborou, a partir de achados arqueológicos e de estudos de animais pré-históricos, etc. Eu não vou entrar no mérito da questão, do ponto de vista dos estudos científicos, ela é uma teoria, até onde eu sei, bastante fundamentada. Obviamente não responde a tudo, uma teoria responde a tudo, uma das lacunas da teoria da evolução de Darwin é que ele não acha os elos perdidos. Tem um livro de Emmanuel chamado A Caminho da Luz, onde ele procura descrever o processo evolutivo do planeta Terra, do planeta como um todo. E ele vai dizer que os espíritos construtores do planeta, eles interferiam na forma, na matriz de DNA, na modelagem, a partir do espírito. Então ele vai dizer que é por isso que Darwin não acha os elos perdidos, né? Isso aí é uma explicação da gente. De qualquer modo, ele vai trazer esse modelo e nós vamos ver o seguinte. À medida que o ser evolui, a área do cérebro ela aumenta. Eu não botei aqui nessa apresentação, mas tem uma coisa que André Luiz também fala nesse livro, Evolução dos Mundos. Você tem, por exemplo, uma região do cérebro que é responsável pelas reações emocionais, pelas reações de defesa, pelas reações automáticas, né? Respiração, controle, etc. Pressão sanguínea e tal. E essa área, ela já existe em outros animais, né? Você tem os animais inferiores que eles já apresentam essa área. A área cortical, que é a área do córtex, responsável pelas funções conscientes, falar, fazer conta, né? Raciocinar, ela é recente e ela é desenvolvida no ser humano. E essa área do córtex, o neocórtex pré-frontal, que é uma área que a gente se estuda para quê? André Luiz vai dizer que a função dessa área são os potenciais que ainda não foram desenvolvidos. Então, quando você olha esses desenhos assim, de animais, não sei o que, uma pré-histórica até agora, você observa claramente esse aumento dessa área, da área cortical, quando nos outros animais você tem essas áreas motoras e essas áreas de reação emocional, sistema límbico, etc., mais desenvolvidas. Então, é uma
indicação que a gente tem desse processo evolutivo que a gente está falando. Ok? Vamos lá no reino animal? Então, a viagem da consciência no reino animal, ela vai dar muito mais diversidade. No reino vegetal, a gente já encontra diversidade, né? No reino animal, você vai ver claramente aprendizados diferentes. Você vai ver que tem animais, tem espécies que desenvolvem muita observação. Outras desenvolvem muita força. Outras desenvolvem habilidades como voar, né? Então você vai ter cada espécie animal um mimetismo interessante, como as espécies elas adquirem a capacidade de se disfarçarem para os predadores não pegar. Então elas ficam na mesma cor do ambiente, por exemplo, em algum lagarto, e ele dá certinha de onde eles estão. Se eu estou num tronco marrom, eles ficam marrom. Se estou numa folha verde, eles ficam verdes. Isso tudo que a gente observa no comportamento externo, a gente pode pensar nisso como que habilidades estão sendo adquiridas pela consciência. Aí você tem que fazer uma abstração, como a gente fez com os átomos e atração e repulsão. Então, tem habilidades que estão sendo adquiridas com aquela repetição. O comportamento externo é aquele, mas o que interessa é dentro do que está sendo registrado para a próxima etapa de evolução. Animais marinhos, aí a gente vai ver mais bichinhos. Filhotinhos, esse aí uma beleza, não é filhote, né? Mas está na cara que deve ser um tigre, um leão, bicho assim. Então ele filhote é lindo, que é uma coisa interessante, que é do mecanismo da vida, né? Todo filhote é gracinha, né? Porque é o começo, é o início da vida, ele não se apropriou ainda de uma série de padrões, depois que cresce, pronto, já foi. Aí o cisne, como os filhotinhos, não como ela carrega os filhotes ali. Aves, né? Você tem aves pequenininhas, você tem um beija-flor que tem uma habilidade interessantíssima do ponto de vista aerodinâmico. Você tem uma águia que tem uma percepção, uma visão muito grande, é uma predadora, né? Os animais, eles têm uma característica, e um predador, que é o tigre, eles têm uma característica que eles têm. Lembra que foi criado que dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal. O animal, ele tem um foco emocional em desenvolvimento. Claro, uma tartaruga, vamos dizer assim, animais mais, vamos dizer, menos desenvolvidos, eles não têm esse emocional. Mas animais, mamíferos principalmente, eles têm um campo emocional desenvolvido. O animal gosta, o animal odeia, o animal se apega. O animal, ele fica profundamente ligado quando ele recebe afeto. Isso a gente percebe no dia a dia, né? Então, a planta reage ao afeto, mas o animal interage com o afeto. Quer dizer, olha, a consciência já adquiriu um novo patamar, um novo estágio, uma nova possibilidade. Aí um lobo, repare que lobo e tigre são predadores, mas eles são diferentes um do outro, né? Aí, gracinha esses cavalos. Alcançados. Os golfinhos que dizem que são animais muito avançados, que tem uma linguagem própria, o pessoal ainda está estudando. Aí o leão, com toda a sua fúria, e aqui a interação entre o ser humano e o animal, que produz, muitas vezes, que você perguntou, da individualização. Alguns dizem, isso não é um conhecimento que eu tenho visto em livros espíritos, mas eu acho que pode ter, não está no livro espírito com certeza, mas alguns dizem que a interação do homem com o animal, ela pode acelerar o processo de evolução do animal. No livro dos espíritos, o que se diz é o ser humano, ele tem responsabilidade com o reino abaixo dele. E ele vai necessariamente se comprometer em contribuir para esse processo evolutivo. Então, o que muitos estudiosos vão dizer é que a interação do ser humano com o animal acelera o processo de evolução e faz o animal avançar e sair do nível animal e entrar no jogo primitivo que no planeta Terra não existe mais. Então, ninguém mais é primitivo no planeta Terra. A Terra é muito antiga, ela não recebe espíritos primitivos. Bom, aí a gente tem um caminho evolutivo
onde no nível mineral a consciência dorme, no vegetal a consciência agita-se, no animal a consciência sonha. André Luiz vai dizer que o animal tem pensamento fragmentário. Por exemplo, o animal não pensa, mas em certas circunstâncias tem um aterro de pensamento. Ele consegue. Aí você tem o que se chama de inteligência sensória motora. Às vezes o animal resolve problemas a partir dos elementos que ele tem ali. André Luiz chama isso de pensamento fragmentário. Quando você chega na fase humana, a consciência desperta e você tem um pensamento contínuo. Nós pensamos até quando não queremos pensar. É uma característica do ser humano. Você quer meditar, dá um trabalho redondo. Porque a primeira coisa que tem que fazer é quietar o físico, emocional e ver se cala esses pensamentos vendidos que não querem calar nunca. Por quê? Porque a gente tem um pensamento contínuo. Mais adiante, nós vamos aprender a dominar e a superar no nível mental superior, que é o nível suprahumano, a consciência liberta-se da matéria. Nós temos uma consciência prisioneira da matéria. A gente se sente corpo, a gente se sente matéria, a gente se sente ligado e limitado pelas condições materiais. Você precisa fazer uma meditação muito intensa, e é um estado alterado de consciência para você se perceber fora do corpo, ou se perceber como alguém livre das determinações materiais. O nosso cotidiano normal é se identificar com a matéria. O próximo nível do caminho evolutivo é a consciência do libertar-se da matéria, chama-se isso super-homem, nível super-homem. Não tem nada a ver com o super-homem lá com a história de Guarani. Bom, esse psiquismo em evolução, ele não evolui no abstrato. Lembra que o princípio material, ele se individualiza em vários níveis. O perispírito é uma manifestação, uma porção do mundo cósmico universal. Tem uma definição que eu acho perfeita, que Kardec dá no livro A Gênese. Tem um capítulo sobre o perispírito. E ele vai dizer, o perispírito é uma porção do fluido cósmico universal que se agrega em torno de um foco de consciência. O foco de consciência é o espírito. O que acontece? O espírito, ele irradia a sua qualidade espiritual. E dependendo do nível dessa qualidade, ele vai atrair por sintonia uma porção do fluido cósmico universal que vai ser mais material, se o espírito é materializado, é inferior, ou mais sutil, se o espírito é um espírito elevado. Então, o perispírito, ele se forma assim. Ele se forma porque o espírito, a consciência, atrai uma parte do fluido cósmico universal e forma este corpo de energia. Semi-material, agora, mais denso, se o espírito é mais pesado, mais sutil, se ele é mais evoluído. Agora, esse perispírito, gente, é fantástico para estudar o perispírito. Tem um livro pronto, assim, vamos chamar de Almiro Zimmermann, titulado Perispírito, o homem pegou tudo que existe, que ele encontrou na literatura espírita e alguns de literatura espiritualista sobre perispírito e botou lá. Beleza para a gente estudar. Verdade. E aí, o perispírito, os espíritos dizem, é o veículo de comunicação do espírito com a matéria. A gente atua sobre a matéria a partir do perispírito. Sobre a matéria densa, como quando eu reencarno, é o perispírito que vai fazer a ligação com o corpo físico. Quando eu estou desencarnada, eu vou atuar sobre a matéria. Do nível espiritual que eu encontro, a partir do perispírito. Por isso diz, eu posso ter uma cadeira no mundo espiritual. Se o meu nível evolutivo ainda funciona na base de cadeira, mesa, beleza. A gente tem mil descrições de nosso lar, etc. Onde os espíritos funcionam assim. Como também no livro de André Luiz, tem descrição de espíritos tão elevados que o corpo deles quase não tem percepção. Então, o perispírito deles é muitíssimo sutil, certo? Mas é o perispírito. E o perispírito tem várias funções. Ele vai modelar o corpo físico. Ele funciona como registro das nossas experiências. Então, tudo que você aprende, tudo que você vivencia, fica registrado no seu perispírito. É por isso que o espírito mau, ele fica com o perispírito deformado. É por isso que o espírito criminoso, muitas vezes, ele nasce com um corpo
uma doença, um abandono de uma coisa, porque ele lesou o perispírito. Então, o perispírito ele guarda o registro das qualidades adquiridas, tanto das qualidades morais, como das experiências como um todo. E também ele vai introduzir mudanças no plano físico. Emmanuel vai dizer que à medida que o planeta ia sendo organizado e a evolução do corpo humano ia acontecendo, o que acontecia? A experiência física trazia mudanças no perispírito. O perispírito se modificava e entrava e formava um corpo novo. Dizem vários espíritos que agora essa transição planetária que está acontecendo no planeta de regeneração está havendo muitas mudanças na estrutura perispiritual da humanidade, exatamente para permitir corpos mais complexos, para receberem espíritos que podem ser nós mesmos, mas que sejam mais avançados. Então eu falei do cérebro, por exemplo, esse cérebro foi se modificando porque lá o homem primitivo vivia, isso a gente tem que ser repetido, demora para acontecer, não é de uma hora para outra. Mas lá o homem primitivo batia lá na pedra, batia. Um dia finalmente ele se lembrava de fazer um martelo, um negócio lá com a pedra lascada. Aquilo produziu uma mudança qualitativa, sinapses no cérebro. Isso registrava no perispírito. Quando ele reencarnava, aquilo já estava um pouco mais avançado. Então, todo o corpo já tinha novas possibilidades. Tá certo? Então, esse é o papel do perispírito no processo evolutivo. E aquisição de qualidade, só recordando o que eu falei. Por exemplo, a nutrição. Começa nas amebas, a capacidade de absorver alimento do ambiente. Aí você vai, os vegetais absorvem alimento do solo, via fotossíntese, não sei o quê. Os animais, eles vão caçar para obter o alimento, né? Aí eles matam os outros. Os seres humanos fazem isso do mesmo jeito, né? Porque a gente usa batedouros de companhia, mas à medida que você evolui, você encontra outras concepções de alimentação, você encontra outras formas de relação com o alimento. Por exemplo, a reprodução, né? Onde a reprodução é meramente automática, inconsciente, onde a reprodução é relacionada com o afetivo, depois com a responsabilidade social, com a formação da família, a comunicação. Quando o ser humano adquire a fala, ele dá um salto cognitivo também, porque a fala é a possibilidade de representar o que está ausente. Nós estamos falando milhares de coisas aqui que não estão nessa sala. Isso só é possível quando a gente fala. Porque eu digo palavras que são sons organizados no nosso idioma e que essas palavras elas têm representação na cabeça de todo mundo. Se eu começasse a falar aquele, não dava nada, não ia entender nada, não ia resolver nada. Né? O homem primitivo que não sabia falar, ele tinha uma possibilidade reduzida de transmitir a sua experiência. Quando você sabe falar, você pode dizer para o outro o que aconteceu. Então a experiência se torna coletiva. E André Luiz vai falar da responsabilidade da palavra, que seria um capítulo à parte, que é um aprendizado que a gente ainda está fazendo, né? Porque a gente fala muita coisa sem pensar, a gente fala muita coisa sem se comprometer e sem saber que está produzindo efeitos sobre os outros. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Uma vez, acho que é Humberto de Montijo, que tem essa crônica, não sei, de um rapaz que morava num lugar, uma pessoa, e que ele falava tudo quanto era coisa, fazia fofoca, ele não acabava de mim, repopou, e ele não percebia que aquilo lhe causava dano para as pessoas. Aí alguém, não sei se foi espiritual, um professor, alguém, chamou ele e disse: vem cá, pegue um travesseiro de pena. E ele pegou aqueles travesseiros antigos de pena. Aí vamos subir lá do alto do campanário da igreja e vamos embora. Agora marque aí e solte. Ele soltou, mas no campanário da igreja, o vento foi vindo para todo lado. Aí o orientador disse: agora é o seguinte, recolha todas as penas. Isso não é impossível. As palavras que a gente diz é a mesma coisa. Você nunca vai poder recolher todas as palavras que você disse. Então, pense bem antes de falar. É aí que Emmanuel e André Luiz vai falar sobre a responsabilidade da palavra na comunicação. E
espiritismo, na evolução, ele vai avançando em autoconsciência. Primeiro, você não tem nenhuma percepção de si, como ser humano que você tem, mas nós todos aqui sabemos que a nossa autoconsciência avança quando a gente compreende melhor as coisas. Quando as pessoas diziam sobre nós, que a gente diz que nada, aí na hora você descobre que você é mesmo daquele jeito. E muitas outras coisas que a gente vai aprender. Bom, no livro dos Espíritos vai dizer que a função dos Espíritos, a função da encarnação, é você, vou dizer com palavras livres, é você evoluir, é você resgatar seus débitos e é você, aí é literal, suportar a parte que lhe cabe na criação. Então, nós todos nascemos para ser co-criadores com Deus. Agora, a gente, como espírito, vai co-criar num plano maior, que é o que fazem os espíritos puros, atuando a nível de universos, de galáxias, de formações planetárias, de sustentação de humanidade. E quem é menos evoluído, como nós, vai trabalhar. A inteligência humana é co-criação. A gente atua modificando o planeta, a gente atua reorganizando a realidade, usando a nossa inteligência e integrando espírito e matéria já agora no nosso mundo. Aqui, você já viu alguma coisa sobre chakras e perispírito? Não veio muita gente, né? Repare, pense no corpo humano como um campo de energia. Agora que a gente sabe que matéria é energia, esse corpo sólido é um campo de energia, só que ele aparece muito denso para a gente. E aí você tem essa energia em vários níveis, e é o que os chakras vão representar. Isso é um modelo do chakra. As coisas estão erradas. Aqui é vermelho, chakra básico, entendeu? Também as coisas estão erradas pela literatura principal, que é a percepção da cor. Os chakras às vezes variam um pouco de um médium para o outro. Mas em geral se percebe o chakra básico como vermelho, o genérico como laranja, o solar como amarelo. Esse é o cardíaco, eu devia ser verde. Geralmente se cheira verde ou dourado, geralmente verde na maioria das pessoas. Aqui tem um azulzinho azul claro. Aqui seria essa cor, que é o índico, e aqui seria branco, o chakra do coronário. Eu não sei mexer nessa figura, eu gosto dela, uso muito ela, mas eu não sei mexer, eu vou botar as cores que eu gostaria, certo? Então, tem que aumentá-la do jeito que é. Bom, André Luiz vai mostrar, não nesse livro, necessariamente um livro chamado Um Mundo Maior, ele vai mostrar como é que o psiquismo da gente funciona e que foi construído ao longo da evolução. Ele vai dizer, pense que a mente da gente é como se fosse uma casa. Aqui tem esse triângulo, essa pirâmide, mas aqui eu não sou, vou dar uma casa. Ele vai dizer, pense uma casa que tem uma artéria. Tem um porão e tem um solo. O andar térreo é o dia a dia, é o consciente. Certo? É tudo que a gente faz sabendo que está fazendo. Vocês vieram para aqui hoje porque resolveram isso. Pensaram que decidiram e acharam que era bom vir, que era necessário vir, que era importante vir. Está todo mundo aqui. É o consciente que faz isso. O porão é o subconsciente. São as coisas que a gente já faz automaticamente. Tipo, uma pessoa esbarra com a gente se irrita. Isso é do subconsciente, é automático. Foi construído, aprendido ao longo da evolução. E ele vai dizer que tem o superconsciente, que é o sótão, que são as coisas que a gente esqueceu, mas ainda não é. Né? Sinteticamente. Aí, aqui tem uma tabela, que eu não vou detalhar muito, né? Que é descrevendo tudo isso. Subconsciente é o porão, o que já está realizado, tem a ver com aquele cérebro inicial que eu falei, sistema límbico, tem a ver com os instintos, com os automatismos. Por exemplo, o nosso coração bate e a gente precisa pensar nele. Se disser assim, olha, tem um incêndio, todo mundo vai correndo, ninguém para e pensa assim, incêndio, pode ser que a gente morra, é perigoso, o mais adequado seria o quê? Ah, eu acho que o mais adequado é eu ir lá para a porta e procurar um lugar perto, para evitar que incêndio ninguém faz isso, não precisa. Nós já aprendemos que sobreviver é vital, que fogo mata. Isso a gente aprendeu, ó, desde o nível animal. Então, falou em fogo, sai todo mundo correndo. O corpo se prepara, acelera a respiração, acelera a circulação
coração, aumenta a pressão e aí a gente vai embora. Não precisa pensar. Tudo que não precisa pensar está aqui no nível do subconsciente, automatismo. Atividade subconsciente, o arquivo é registro das experiências. Na nossa vida são os hábitos. Tudo que você está habituado está no nível do subconsciente. Você tem o hábito de fazer isso, né? Aí você acostumou. Por exemplo, a gente pode ter o hábito de brigar com as pessoas quando as pessoas contrariam a gente. Você às vezes até quer parar, mas o sangue pega. E o que pega o sangue está no subconsciente. Não nasceu do nada. São hábitos de outras vidas que a gente construiu, né? O que é o consciente? É o término, é um descanso das realizações atuais, órgãos, motor, ações voluntárias, manifestações conscientes, conquista e processamento de vontade. É aí que você atua. Não, mas eu queria tanto ir no carnaval, pular, subir, descer atrás do floresta, mas eu estou tão interessada nesse curso, eu acho que é tão importante, eu quero fazer uma mudança na minha vida, aí eu vou. Muita gente, às vezes a gente faz as coisas não porque é o nosso primeiro curso, mas porque a gente escolheu. A reação é do desejo. Eu reajo conforme o meu desejo. Mas a minha vontade é me dizer, não, agora eu quero fazer diferente. Então, meu costume não é. Brigou comigo, eu brigo, bater, é isso mesmo. Eu digo, não, eu vou agir diferente. Como é que eu vou fazer? Eu vou respirar. Ai, meu Deus. Eu vou evitar, não é um bom momento eu encontrar com aquela pessoa, eu não vou perder o controle, eu vou para o outro lado. Tudo isso é ação da vontade no consciente, tá? E o superconsciente é um andar superior, que vamos realizar, lobos frontais, o potencial sublime do ser humano das aspirações. É pouco conhecido pela ciência, tem a ver com os ideais. Eu vou dar um exemplo sobre inimigos. A reação do subconsciente, estou falando agora da humanidade em geral, tá? A média do ser humano. Basta a gente ver na televisão, uma pessoa ou outra mata, aí tem 1.500 para dizer que devia matar, que devia fazer, que devia escolar, que devia isso, que devia aquilo. Essa é a reação automática. Por quê? Ao longo do processo evolutivo, a gente teve que aprender a se defender. A gente teve lá na caverna, você não tinha que ficar filosofando que o leão ia entrar ou não ia entrar. Foi leão, mata. Foi inimigo, ele, a caça não dá para todo mundo, vamos lutar. Quem morrer, morreu. Naquela época, isso era o normal, o natural. Está no nosso subconsciente. Defenda seu cadastro. Certo? Sair na boca é o leão primeiro, que é um ditado nordestino. Ora, esse subconsciente faz a gente. Quando uma pessoa é inimiga, agride a gente reage querendo destruir. Não vou deixar, não permito, não admito, né? O que é o consciente hoje? Chamada civilização. Bom, o que acontece na civilização? Eu não posso matar quem tentou me matar, porque eu vou presa. Existe uma coisa no contrato social que você outorga às autoridades o poder de definir isso, de decidir isso, de reger isso. Então, se uma pessoa tenta me matar, você tem que comunicar a polícia. Você não pode agora comprar uma arma e ir atrás da pessoa e matar a pessoa. Certo? Não, você tem a punição da sociedade. No ambiente da gente, se uma pessoa me agride, você pensa assim, meu Deus, eu vou tentar ter paciência com essa pessoa. Eu vou tentar, olha, não vou matar mais ninguém, não vou brigar, não vou fazer. Vou começar, aí você no consciente está tentando controlar a raiva, você está tentando agir de uma forma mais educada, mais construtiva. Isso é muito condomínio, né? Reunião de condomínio é exercício ótimo, porque sempre tem alguém que quer uma coisa estapafúrdia, e aí todo mundo briga, todo mundo se raiva, e aí você fica tentando. Não, gente, vamos organizar, em vez de a gente confrontar, vamos colaborar, vamos definir isso de uma melhor forma. Isso é um avanço, correto? Mas muitos de nós, esse é o nosso consciente. Lá no subconsciente está a fera coletiva, não está de voar no pescoço do vizinho. Você botou um alto, que agiu de uma forma inadequada. Mas no consciente você diz não está certo. Eu já sei que a violência não resolve nada, violência só constrói. Vamos tentar a cooperação. E aí você tem um nível
lado, que é o nível da aspiração. E qual seria esse nível? Seria o nível que o Cristo coloca no Evangelho. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Essas coisas a gente nem tenta. Orai muitas vezes pode fazer um esforço. Amar o inimigo, ele diz, ô Jesus, está muito. O que significa isso? Ele vai dizer, quando bater uma face, ofereça a outra. Não vai ficar na cabeça, eu acho que ninguém. O máximo que você consegue é não doar as pessoas por cidadão. Dizendo, não, a violência não constrói, é difícil convencer. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, você vai pensar o processo evolutivo de comportamento dentro do processo evolutivo. Qual é o meu nível? Eu não sou mais o assassino da floresta. Meu nível é o de tentar resolver as coisas não pela violência, mas com a cooperação, com o diálogo. Esse é o meu nível, é o que está no meu consciente, é o que eu posso construir. Minha aspiração é um dia amar o inimigo. E se você pensa em Jesus, qual é o nível de Jesus? O automático de Jesus é amar o inimigo. Repare, para Jesus, amar o inimigo é automático, ele faz isso sem castigar. Tem uma cena do Evangelho que ele está sendo interrogado, o soldado vai lá e dá uma bofetada nele. Olha, se fosse com a gente, já está sendo interrogado, já era problema. Dar uma bofetada era outro problema. Ele simplesmente foi Evangelho relata, eu acho que uma das partes mais lindas. Ele olha para o soldado e diz assim, se eu errei, se fiz alguma coisa errada, me diga o que foi que eu errei. Se eu não errei, por que eu faço isso? Ele devolve, ele não tem raiva nenhuma. A gente tem raiva, e como a gente tem raiva, o outro fica com raiva também, e aí a briga vai ser. Então, o que eu estou tentando dizer é, uma coisa na nossa evolução que vai ajudar muito é se a gente, em vez de pensar, estou certo ou estou errado, ficar cheio de remorso, ficar cheio de orgulho, ficar cheio de raiva, a gente pensa assim, qual é o nível que eu estou? Meu nível é, eu ainda xingo, eu não bato no vizinho, mas eu xingo. Qual é o próximo passo? Vou tentar não xingar, para não fazer a violência no verbal. Vou tentar resolver na cooperação. Meu exercício, isso fica no consciente. Claro que o subconsciente é forte, ele vai voltar. O automático vem. Muitas vezes você possibilita que você tinha decidido ser uma criatura pacífica, a briga já acabou. Aí você tem que tentar de novo. Porque a evolução é a construção, lembra lá do mineral, ó, quantos milhões de anos, lembra do vegetal, quantos milhões de anos, é assim a evolução, né? Aí a gente tem que as vivências humanas devem ser vistas de uma perspectiva evolutiva, seria exatamente outra coisa. O que é importante é isso aqui para a gente terminar. Primeiro passo, observar e reconhecer o consciente, o subconsciente e o superconsciente. Não tente mudar tudo de uma vez. É bobagem. Perda de tempo, angústia e sofrimento. Pense o que você quer mudar. Pense numa coisa. Comece com uma coisa. Aí você vê. Que nível eu estou aqui? Meu consciente é esse. Meu subconsciente é esse. O que eu faço automaticamente, aí pode ser um casamento, pode ser com os pais, pode ser com os filhos. Por exemplo, o que eu faço automaticamente quando eu tenho uma criação básica? Eu quero ficar para onde? Qual é o próximo passo? Né? O que eu faço com o meu parceiro? O que eu faço com o meu chefe? O que eu faço com o subordinado? Tanta coisa. O que eu faço no trânsito? Então você tem que primeiro identificar, observar e reconhecer os 3 níveis. Segundo, superar polarização, julgamento e crítica. Que é assim, mas eu corri que eu sou uma pessoa péssima. Olha, eu fico brigando com o Facebook, que vergonha. Eu nem vou mais lá no centro espírita, porque tem paciente, todo mundo vai evoluir, então eu vou atrasar com isso que ou então o contrário. Olha aí como essa pessoa é, rapaz, faz palestra e tá aí brigando. Eu não vou mais nesse centro espírita, não, porque o povo é tudo atrasado. A gente vai para a polarização, julgamento e crítica não funciona. A vida é um processo de aprendizado, então a gente tem que sair desse padrão para poder trabalhar de uma forma que possa ser construtiva. E a gente vai para o terceiro passo, que é superar a idealização. Tem nada no espírito evolutivo, não para isso. Construir esse espírito espírita, a criatura perto de um santo. No dia que a criatura forte, não pode. A gente não pode idealizar as pessoas.
né? A gente vai seguir os ideais. O Cristo é o nosso poder. Fora Cristo, é todo mundo gente que está evoluindo, que tem muita coisa para aprender. Quarto, aprender a ajudar o processo evolutivo realizando o superconsciente. Tenha claro quais são os seus ideais. Qual é o meu ideal? Eu aspiro a amar o inimigo. Ah, tudo bem, não precisa ser hoje não, calma. Não precisa ser nem vai ficar mais não, calma. Mas eu preciso começar a trabalhar, porque é o ideal que vai me sustentar, é o ideal que vai me dar energia para eu caminhar. Considerar os aspectos individuais e coletivos. Considere quem você é, considere o ambiente que você está, considere o modo como você vive. E aí você vai ver o seguinte, você vai ver que meu ideal é amar o inimigo. Eu sou a criatura mais bem-vinda na face da terra. Esse é o meu automático. Escolha uma coisa para você mudar. Não desanime. Peça ajuda espiritual. Ore. Oração funciona, que é uma maravilha. Não tenha vergonha de si mesmo. Continue tentando. Continue batalhando. Faça uma coisa que é assim. Realize o seu ideal da forma que você puder. Seja construtivo. Faça coisas boas onde você puder, porque você não vai ficar fixado só no que você não sabe ainda. Pense que tem coisas que você já avançou bastante, o que seria disputa. Fortaleça isso, coloque isso a serviço do bem. Então, quando você atua a serviço do bem, você recolhe o bem para a sua vida. Então, tem muitas formas e muitos mecanismos para a gente trabalhar esse processo. E pensar como é hoje a viagem da consciência no reino humano. Né? Que é isso um pouco que a gente tem visto, eu não vou me delongar. Aí sim, temos um corpo que nos permite muita coisa, temos um cérebro, nós podemos meditar, nós podemos elevar a consciência, nós podemos viver os prazeres da vida, né? Nós podemos respirar, nós podemos amar. Repara, quanta coisa o ser humano já evoluiu, já avançou. A gente pode orar, como eu estava dizendo, a gente pode elevar o pensamento, a consciência, fazer o nosso caminho, nós podemos fazer escolhas, né, na nossa vida, nós podemos estabelecer vínculos com as pessoas, né? A gente pode ajudar aquele que é pequenininho, a gente pode receber amor, a gente pode partilhar. Milhares de coisas que a gente pode fazer na vida. Eu amo essa coisa, porque a cara desse bebê, olhando esse peixe, a cara do gato, para mim é quase um fracasso. Né? Então, a viagem da consciência, além do reino atual, é você trazer o que hoje é o superconsciente, a aspiração, trazer para a consciência, construir e tornar automático. Lembrar sempre de Jesus. Para ele, amar o inimigo é automático. Ele vai nem pensar qual será o superconsciente de Jesus, né? Aí não dá nem para imaginar. Mas para ele é automático. O automatismo dele é nesse nível. Então, que a gente possa saber, lembrar tudo isso que a gente falou aqui. Eu sou o espírito em evolução, consciência espiritual, presença divina, e eu estou caminhando para a luz, para a manifestação da luz. Aí, seja a luz cósmica, intensa, total, seja uma velhinha acesa, não tem problema não. Luz é luz. E luz sempre afasta a escuridão. Não fique imaginando que tem que ser um sol, não. Seja uma lamparina que está bom, que é isso que você pode ser hoje. Aí a gente lembrar que Jesus sustenta a evolução desse planeta. Ele construiu o planeta, ele é o tipo de espírito puro. Então, ele sustenta a nossa evolução, ele nos sustenta, nos fortalece. E, porque só para alegrar a gente desse universo distante, pronto, a consciência dorme no mineral, agita assim no vegetal, sonha no animal e desperta no homem. É o que diz Leon Denis. Basicamente, eu vou ser só um pouquinho de nada do horário, mas a gente não vai sair com lucro, a gente não vai sair com uns minutinhos a menos. Diga. Vamos lá. Eu queria ver assim,
qual foi a opinião em relação ao fato que eu vou dizer? É bem rápido, bem simples. Eu tenho um amigo que é advogado criminalista, né? Então, nós acompanhamos com ela o fato de uma senhora que foi casada durante anos com um cara extremamente violento, extremamente marginal, fazia tudo de ruim que você possa imaginar. Ele batia nela, fazia tudo. Ela trabalhava muito, ela orava muito, esse relato que eu estou falando, uma vez só que eu tive a oportunidade de ver essa conversa. Então ela orava muito, que ela perdoava ele daquelas coisas, porque assim, ele entendia que aquilo não era ele, segundo ela fazia sentido. Bom, tiveram um filho, uma filhinha, e aos 3 anos de idade ele estuprou a filhinha deles. Ela pegou a matéria dele e assassinou ele. Bom, eu tenho que dizer ao máximo para você entender. Na minha concepção, antes da história, e até depois eu vou refletir, para mim era totalmente inocente, na minha cabeça. Né? O que acontece na evolução dessa menina? Uma pessoa, por uma pessoa que tinha um comportamento muito sereno, humilde, trabalhadora. Nesse momento de extrema situação, aconteceu isso e ela levou. O que acontece na evolução dessa menina? Olha, acho que esse exemplo é bom para a gente lembrar. Nunca podemos saber o que acontece na evolução do mundo. A gente não tem nenhuma ideia do processo interior dessa pessoa, só ela e Deus. Isso aí é vital. A gente não, a luta sempre possa a gente fazer todo esse juízo das situações. Então, não tem como saber. Só ela sabe que processo ela viveu ali. Uma vez um jornalista perguntou de Paulo alguma coisa que eu não vi que tinha acontecido. E de Paulo mesmo vai responder assim: não existem inocentes. Não existem inocentes. Nesse planeta, não. O que significa que somos todos culpados? Não. Significa que todos nós vivemos as situações que construímos. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Eu sei que ela deve ter tido um sofrimento profundo, doloroso. Sei que quem mata nunca é inocente. Mas sei também que, volto para a questão do subconsciente. A reação do subconsciente foi a mais imediata. Se você vê um crime hediondo acontecendo, você quer matar o criminoso. Isso é um nosso automatismo de tudo. É no subconsciente de todos nós só não temos. As aspirações desse ser, o respeito que a gente precisa ter, as aspirações dela, né? O respeito ao provável esforço que ela fez. A gente não sabe o psiquismo dela, a gente não sabe as emoções, o nosso nunca dá para avaliar. O que dá para a gente dizer não podemos, a gente só pode avaliar a evolução da gente. A gente olha uma pessoa e diz, é um espírito tão evoluído. É o que eu vejo, não sei. Ou é uma criatura terrível, eu vejo, não sei. Agora, a evolução, ela existe. As pessoas avançam no processo evolutivo, né? Eu prefiro realmente não avaliar, eu não sei o que aconteceu. Sei aquilo. A gente vive no contexto que a gente atrai. Então, quando eu vivo num contexto de violência, o importante é que eu descubra a minha violência. Mesmo que ela não apareça. Então, eu preciso ter contato com a minha violência para ela não ficar sem controle. Na teoria indiana se fala da Sandra, né? Quanto mais você ignora uma parte sua, mais ela vai assumir o controle. Então, do ponto de vista psicológico, uma pessoa que suporta todos os tipos de violência e não entra em contato com a raiva que isso lhe causa, ela corre o risco de um dia a raiva tomar conta dela. Né? É uma possibilidade. Do ponto de vista espiritual, é basicamente isso. A gente não consegue saber da evolução das pessoas. Precisa ajudar, precisa apoiar, precisa ter amor. É isso que a gente precisa fazer. Ok? Eu me estendi um pouco, queria mesmo ter deixado mais tempo para as perguntas, mas é um tema cruel você dar ele com pouco tempo. Né? Então, se tem mais consultas, vocês são super bem-vindos ao Centro Espírita Harmonia. Um curso básico é assim, uma porta de entrada, então a gente vai se encontrar muitas vezes, vai ter muitos cursos, vai ter muita coisa para a gente conversar. Ok? Eu acho que agora a gente termina. Cadê?
Obrigada pela oportunidade.